Boa noite. Vou começar esse workshop que nós estamos organizando com o grupo de estudos PEX-FISIO. Falando um pouquinho desse grupo de estudos, nós viemos com o objetivo de disseminar conhecimentos técnicos a respeito de botânica e fisiologia vegetal. Então, esse workshop ele vem para alinhar os nossos objetivos, né, que é realmente essa disseminação de conhecimento. Eu acho que a gente vai conseguir fazer bastante isso aqui com essas 7 palestras que vão ter a partir de agora. Então, vão ser 7 palestras diferentes sobre conhecimentos mais voltados para o mercado de trabalho, né? E seguindo a linha da botânica também, mas saindo disso também, podendo aplicar para outras áreas de conhecimento, como a gente vai ter curso de Trello, vamos ter também sobre apresentações orais. Então, são temas variados para que seja útil no mercado de trabalho e também até durante a graduação. Isso pode ser aplicado para a sua organização, para apresentações de trabalho. E então, eu espero que façam um bom proveito dessas apresentações. Hoje a gente vai ter a palestra de inglês instrumental, né? Seria, então, inglês instrumental com enfoque em plantas daninhas, né? Então, vão ser termos e artigos, no geral, em inglês sobre ervas daninhas que vão ser esclarecidos para vocês. Eu acho que o Pedro talvez consiga falar um pouquinho mais sobre isso. O Pedro Issa Gaspar, que vai ser o nosso palestrante dessa noite. Então, eu abro a palavra para você, Pedro. Uma boa palestra. E no final a gente abre para perguntas, tudo bem? Então, guardem as perguntas de vocês ou vão mandando no chat, que no final eu vou ler para o Pedro e ele vai sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Boa noite, boa palestra para todos nós. Boa noite, obrigado pela introdução, Isa. Bom, pessoal, meu nome é Pedro, acho que muitos de vocês já me conhecem. Sou estudante de Engenharia Agronômica na UFSCar Campus Lagoa do Sino, estou no perfil 4. Sou integrante da PEX-FISIO, ingressei em 2023 e atualmente a minha área de estudo dentro do grupo de estudo é plantas daninhas. E dentro desse workshop a gente viu a oportunidade que eu poderia trazer para vocês alguns instrumentos em inglês no termo de plantas daninhas. Então, não vou estender muito, já vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Dando início ao workshop da PEX-FISIO de 2024, primeiro tema é inglês instrumental com enfoque em plantas daninhas, por mim, né, estudante, Pedro Augusto Sagaspar, aqui dentro da UFSCar e do grupo de pesquisa e extensão universitária em fisiologia vegetal, APEX-FIS. Bom, de início, pessoal, eu trouxe todos os slides em inglês, porém eu vou traduzir todas as frases e palavras para todos, para a gente ter realmente esse contato com o inglês, não somente com a parte de plantas daninhas, mas em geral. Claro que o foco aqui é em plantas daninhas, mas eu vou trazer um contexto em geral. Então, de início, eu trouxe um roteiro aqui do que vai ser dito hoje, né, os tópicos. Então, primeiro, eu vou... É um guide, na verdade, vou dizer sobre a definition of weeds, a definição de plantas daninhas, main recurring weeds in commercial cultivation areas, ou seja, plantas daninhas recorrentes nas áreas comerciais, herbicide mechanisms of action, ou seja, mecanismos de ação herbicida, weed resistance, que são plantas daninhas resistentes, e ao final, reading abstract of paper. Na verdade, eu vou ler o resumo de um artigo para a gente fechar, trazendo algumas palavras e alguns conceitos que eu trouxe aqui para vocês de plantas daninhas. Então,
de início, algumas definições, né? Então, plantas daninhas. Em inglês, nos artigos, a gente encontra muito como somente weeds. Também a gente pode encontrar como invasive plant, que, traduzindo a grosso modo, é planta invasora, ou noxious weeds. Noxious weeds não é tão comum a gente encontrar em artigo, porque essa nomenclatura noxious, ela se trata muito ao pé da letra de que é algo tóxico. Porém, dentro desse contexto, a gente traz como algo prejudicial. Então, são plantas prejudiciais. Nas pesquisas de definição de plantas daninhas em inglês, eu trouxe a primeira definição aqui, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, o United States Department of Agriculture. Então, what is a invasive plant species? O que é uma espécie de planta invasora? Aqui, ele dá dois conceitos. Non-native to the ecosystem under consideration. E o segundo conceito, ele dá whose introduction causes or is likely to cause economic or environmental harm or harm to human health. Ou seja, ele diz, uma planta não nativa num ecossistema que não é considerado dela, ou a introdução de uma planta que normalmente causa prejuízo econômico, ambiental ou à saúde humana. A segunda definição eu trouxe de um periódico, que é o Agriculture and Biological Sciences, e ele diz quase a mesma coisa que o primeiro conceito. Invasive plant species are non-natives that have spread from their introduction sites and frequently have negative effects in native plants and natural ecosystems. Ou seja, uma espécie de planta invasora é uma espécie não nativa e foi introduzida e frequentemente causa impactos negativos nas plantas nativas ou no ecossistema natural. Então, assim, pessoal, traduzindo todo esse conceito em inglês, né, o que vale para nós? Que conhecemos plantas daninhas em inglês como weeds, ou mais frequente como invasive plants, e nesse caso, agora trazendo esse conceito para o português, uma planta daninha nada mais é do que uma planta que, introduzida dentro de um ecossistema que não é dela, ela vai causar algum tipo de prejuízo, seja ele econômico, ambiental ou, no caso para o humano, social. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente está plantando soja numa área de cultivo. E no cultivo anterior, a gente estava plantando milho. Então, nesse novo cultivo de soja, vamos supor que nasceu uma planta de milho, ou seja, é uma planta invasora nesse caso, é uma planta que não é desejada naquele local. Por quê? Ela está causando tanto prejuízo econômico quanto prejuízo na cultura. Ela está roubando os nutrientes que, no caso, teria que ser advindo para a soja. Então, nesse caso, é uma planta daninha. Eu estou trazendo esse exemplo mais grosso do milho, porque é algo frequente, mas as plantas daninhas mais recorrentes, que eu vou dizer posteriormente, não são plantas que são advindas de outro cultivo anterior, né? Estou querendo dizer de um cultivo principal anterior, né? No caso do milho, soja, sorgo. Então, a segunda definição que cabe às plantas daninhas é a narrow leaf weeds or broadleaf weeds. Bom, quando a gente denomina plantas daninhas, a gente tem que saber diferenciar esses dois conceitos. Primeiro conceito, narrow leaf weeds, a gente está falando de folha estreita. E broadleaf weeds, a gente está falando de folha larga. Aqui, esses dois conceitos, eles são diferenciados por serem monocotiledôneas ou eudicotiledôneas. No primeiro caso, quando a gente diz de narrow leaf weeds, que é folhas estreitas, eu trouxe um exemplo aqui, a goose grass,
O nome científico dela, Eleusine indica, conhecida popularmente no Brasil como capim-pé de galinha. Essa é uma planta invasora, uma planta daninha, ou seja, uma invasive plant, com folha estreita. Então, ela é considerada folha estreita, narrow leaf weeds. Já a blackjack, que é o nome em inglês, nome científico Bidens pilosa, conhecida popularmente aqui no Brasil como picão preto, é uma broadleaf weed, ou seja, uma planta de folha larga. Portanto, é uma planta de folha larga, ela é uma eudicotiledônea. Sabendo disso, dizendo para vocês monocotiledônea, dicotiledônea, caso não tenham conhecimento do que é, eu fui atrás em inglês para trazer. Então, monocots or monocotiledons, ou seja, são monocotiledôneas. Na verdade, eles têm duas abreviações, né? Então, eu fui pesquisar na internet, achei um periódico que trouxe para a gente o que é o conceito de monocotiledônea, só que eu quis focar nesse parágrafo que eu estou dando a seta aqui embaixo. Né? Como eu não sei se vocês conseguem ver, eu coloquei somente essa parte aqui em cima. Então, a definition of monocots is traditionally monocots have been defined in part by the occurrence of floral parts in múltiplos of three, ou seja, tradicionalmente, monocotiledôneas têm sido definidas em partes pela ocorrência do botão floral em múltiplos de 3. Então, esse é o primeiro conceito de uma planta monocotiledônea. Trouxe um exemplo aqui embaixo, que é a Sorgrass. Sorgrass, nome conhecido em inglês, nome científico digitário insulares. A gente está falando, se vocês conseguirem identificar pela imagem, do capim amargoso. Bom, trazendo a definição do que é monocotiledônea, trouxe a definição também do que é uma dicotiledônea. Também achada em artigos como dicots ou dicotiledons. Então, dentro da pesquisa em que eu achei o periódico Agriculture and Biological Sciences, ele traz que an abbreviation of the botanical term dicotyledon designating a floral plant that has a pair of leaves or cotyledons in the embryo of the seed. Depois disso, ele dá alguns exemplos de plantas que são dicotiledôneas. Mas, traduzindo, a abreviação botânica do termo dicotiledônea designado para o florescimento da planta é o par delas, das cotiledôneas, que são advindas da semente e também, diferentemente, aí eu estou explicando já, né, depois da tradução, da monocotiledônea, ela é diferenciada em pares de 2, não de 3. Nesse caso, a gente pode trazer um exemplo aqui, que é o Amaranth, ou seja, em inglês conhecido como Amaranth, ou nome científico aqui eu trouxe um dos casos que é Amaranthus híbridos, que é o caruru. Outro termo muito importante para a gente saber em inglês, no caso de plantas daninhas, muito escutado para quem teve aula de hematologia, é o seedling. Seedling, depois de uma pesquisa do conceito no dicionário, que diz o seguinte: a very young plant that has grown from a seed, ou seja, uma pequena jovem planta que cresceu através de uma semente. Essa é a definição de seedling, que traduzindo para português é plântula. Então é uma plântula de uma espécie de planta daninha ou qualquer outro tipo de planta, a gente tem esse conhecimento de seedling. Outro termo também muito importante para saber em inglês é weed patch. O que é o weed patch quando a gente pesquisa na internet, no dicionário? Area of land overgrown with weeds, ou seja, é uma área
da terra que tem o crescimento exacerbado de plantas daninhas. O weed patch, se vocês conseguirem observar na imagem, aqui eu estou trazendo uma imagem de um cafeeiro, e na bordaleza dele a gente tem uma reboleira, nesse caso. Vou trazer primeiro o termo em português para depois apresentar em inglês, e trapoeirado. Então, weed patch é reboleira. Dando continuidade no roteiro que eu disse para vocês, então, essas primeiras definições que são muito importantes, agora eu vou trazer as principais plantas daninhas mais recorrentes, tanto no Brasil quanto no mundo, nas áreas de cultivo comercial. A primeira delas, vocês, se conseguirem já identificar pela imagem e também pelo nome científico, estou falando em inglês da Fleabane, que em português é a buva, Coniza bonariensis, nome científico. Ao lado esquerdo, a gente nota o seedling, the seedling of Fleabane, and a adult plant do lado direito, aqui da buva. Então, a gente tem a planta lá do lado esquerdo e a planta adulta do lado direito da buva. Essa é a primeira planta recorrente nas áreas, mais recorrentes nas áreas comerciais agrícolas. Também uma planta de difícil controle, principalmente quando há biótipo resistente, que é algo que eu vou explicar posteriormente. A segunda planta também muito ocorrente nas áreas comerciais é a Amaranth, ou nome científico Amaranthus spp. Eu trouxe Amaranthus spp, que é amplo, porque nós temos diversos deles. Nesse caso, já trazendo o nome em inglês e o nome científico, eu estou falando aqui do caruru. Então, nós temos caruru de mancha, temos caruru gigante, caruru rasteiro. Então, para não trazer todos de forma geral e ficar algo repetitivo, eu trouxe algo amplo, assim, né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem um seedling de caruru, e do lado direito, a gente tem a adult plant do caruru, já na sua forma de florescimento, ou seja, de reprodução. Aqui, a terceira planta que eu trago é a blackjack, or bigger stick, or Spanish needle, que o nome científico é Bidens pilosa. Bom, pelas imagens, como eu já tinha mostrado anteriormente, do lado esquerdo a gente tem um seedling de picão preto, e do lado direito a gente tem uma adult plant de picão preto já na sua forma reprodutiva, né, com esses aquênios, que são a forma de reprodução do picão preto. Outra espécie também muito recorrente nas áreas comerciais que tem que ser ressaltada e também enfatizada o seu nome em inglês, já disse anteriormente também, é a goosegrass, com o nome científico Eleusine indica, conhecida aqui no Brasil como capim-pé de galinha. Essa é uma planta muito recorrente nas áreas agrícolas. Do lado esquerdo nós temos um seedling de capim-pé de galinha, e do lado direito a gente tem uma adult plant de capim-pé de galinha já no seu estado floral, né? E uma curiosidade nesse caso é que o seedling, né, de pé de galinha é muito parecido com o seedling de uma planta que eu vou dizer posteriormente. Nesse caso, é a Swordgrass, que eu também já disse no início. Quem pegou sabe que Swordgrass é capim amargoso, nome científico Digitaria insularis. Então aqui a gente tem um seedling de capim amargoso do lado esquerdo e uma adult plant do lado direito, já na sua forma reprodutiva, né? Na sua fase reprodutiva, perdão. Aqui nós temos outra planta que tem muita recorrência nas áreas comerciais, agrícolas, que é a Tropical Spiderwort, or Bengal Dayflower. Nome científico Comelina bengalensis. Do lado esquerdo a gente tem uma plântula
na verdade, um seedling de Trapoeraba, que é o nome comercial conhecido pela Comelina bengalensis, e do lado direito a gente já tem ela na sua fase reprodutiva, a adult plant. Bom, pessoal, esses foram as principais espécies que são recorrentes nas áreas agrícolas comerciais. Óbvio que não tem só elas, só que elas hoje em dia estão se tornando as plantas com mais difícil controle, justamente por algo que eu vou dizer posteriormente a esses slides que cabem aos mecanismos de ação, ou seja, Herbicides Mechanisms of Action. Então, aqui eu vou apresentar para vocês alguns mecanismos de ação, são vários, eu quero dar enfoque para vocês nos mais importantes, né, para ficar enfatizado os nomes em inglês para vocês. Nesse caso, o primeiro é a Inhibition of Photosynthesis at PS2, né? Então, inibição do fotossistema 2. Nesse caso aqui, a gente tem os herbicidas com mecanismo de ação, os mais utilizados no fotossistema 2, os mais utilizados é o Daron, né, que em português é o Diuron, que a gente utiliza, e a Atrazine, que é o atrazina. É o mais utilizado hoje em dia também, tanto para pré-emergência, como alguns agricultores utilizam para dissecar. Outro mecanismo de ação muito importante. Aqui a gente tem outros mecanismos de ação, né? Eu queria dar ênfase para vocês no mecanismo de ação número 10, aqui, inferior ao lado direito, que é a Inhibition of Glutamine Synthetase, GS, que é a inibição da glutamina sintetase, e o mais utilizado é o glufosinate amônio, que é o glufosinato de amônio. A gente conhece ele como um herbicida agressivo, ele pode ser utilizado também na dessecação, não comumente utilizado, mas pode ser utilizado, e há relatos já de biótipos resistentes a esse herbicida no Brasil. Outro que eu queria dar ênfase para vocês é o número 22, segundo a Garak, PS1 Electron Diversion, que é o fotossistema 1, é o herbicida com inibição do fotossistema 1. Nesse caso, a gente tem o Diport e o Paraquat. Só que nesse caso, que é o Diquat Paraquat, o Paraquat ele não é mais utilizado no Brasil, ele é proibido no Brasil. Ele é um herbicida de contato, né? Então, um herbicida não sistêmico, ele queima a folha da planta e é muito agressivo, normalmente realizado para dessecação. Outros herbicidas importantes, a gente tem aqui o PPO, que é o número 14, né, aqui no lado esquerdo, muito utilizado no mecanismo de ação com sulfentrazone e o carfentrazone, desculpa. Aqui do lado direito, nessa tabela do número 14. O herbicida que eu gostaria de dar mais enfoque para vocês, também na nomenclatura em inglês, é o número 9, segundo a Garak, que é o EPS-PS, que é a Inhibition of Enol Pyruvyl Chitinate Phosphate Synthase. Nesse caso, a gente está falando da inibição da enzima do enol pyruvyl chiquemato fosfato sintase. Esse mecanismo de ação está do lado direito aqui, e o mecanismo de ação está dentro, compõe o glifosato. Né? O glifosato, eu quis dar um enfoque nele, que é o glifosate, em inglês. Ele é o herbicida mais utilizado no Brasil, hoje em dia. E é um herbicida que é muito utilizado porque ele tem um amplo espectro. Então, ele consegue controlar o que eu disse anteriormente, lá no início, as narrow leaf weeds,
e as broadleaf weeds, que são plantas de folha estreita e plantas de folhas largas ao mesmo tempo. Então, depois da sua descoberta, lá nos anos 90, quando veio para o Brasil aqui, próximo dos anos 2000, houve um uso exacerbado desse herbicida por ele ter um autocontrole das áreas agrícolas, né, do controle de plantas daninhas nas áreas agrícolas. Só que a consequência disso foi justamente os biótipos resistentes que veio posteriormente. Outro mecanismo de ação, mechanism of action, muito importante, é o número 1, segundo Agarac, que é a Inhibition of Acetyl-CoA Carboxylase, ACCase, que é a inibição da enzima acetilcoenzima A carboxilase. Dentro desse, o mais utilizado é o Clethodim, né, o Clethodim, e a gente também utiliza um pouco o aloxafop e o quizafop metil, e o etil, né? Aqui nós temos outros herbicidas com mecanismos de ação também importantes, né? São cadeias grandes, e eu queria dar enfoque neste aqui, que é o número 2, segundo a Agarac, Inhibition of Acetolactate Synthase, ALS, desculpa. Esse herbicida, quer dizer, esse mecanismo de ação é um mecanismo de ação que tem mais casos de biótipos resistentes, justamente por ele ter vários tipos de sítios de ação, não, de modos de ação nesse caso, né, dentro do mesmo mecanismo de ação. Nós temos aqui também muito importante, que é o mecanismo de ação declarado número 4 pelo Agarac, que é o Auxin Mimics, que é o mimetizador de auxina. Nesse caso, a gente está falando de controle de plantas narrow leaf weeds, né, plantas de folha estreita, então gramíneas. A gente utiliza mimetizadores de auxina. Os mais utilizados é o 2,4-D, que é o 2,4-D, e quando há biótipo resistente, estão utilizando a junção do dicamba também, né? Ali do lado direito. Aqui temos outros tipos de mecanismo, e aqui essa é a tabela atualizada do Agarac com todos os mecanismos de ação herbicida, ou seja, all the mechanisms of action de controle de plantas daninhas, segundo o Agarac atualizado em 2024. A ênfase que eu dou é aqui do lado esquerdo, o 9, né, que é a Inhibition of Enol-Pyruvate Phosphate Synthase, que é o APSPS, que é o EPSPS, inibição da enzima Enol-Pyruvate Fosfato Sintase, que é onde há a presença do glifosato. Bom, depois dessa explicação por cima dos principais tipos de mecanismos de ação, eu disse anteriormente que, por exemplo, a vinda do glifosato para o Brasil foi muito boa no início, porque ele é um herbicida que conseguiu ter o controle de plantas daninhas de amplo espectro, né? Tanto as narrow leaf weeds quanto as broadleaf weeds, que são plantas de folha estreita e plantas de folha larga. Porém, o uso exacerbado e contínuo do mesmo herbicida causa weed resistance, que é plantas daninhas resistentes ao herbicida. Só que para mim explicar para vocês o que é uma planta daninha resistente, eu também tenho que explicar para vocês o que é uma planta tolerante ao herbicida. Então aqui, através da pesquisa dentro do Agarac, que é o Comitê de Associação de Controle de Plantas Daninhas, eles trazem os dois conceitos. Então, herbicide resistance is the ability of a weed biotype to survive an herbicide application, where under normal circumstances that herbicide applied
at the recommended rate would kill the weed. Ou seja, resistência ao herbicida é a habilidade do biótipo da planta daninha de sobreviver à aplicação do herbicida, que em circunstâncias normais, com a aplicação recomendada pela bula, né, a dose recomendada pela bula, poderia matá-la. Então, quando você aplica uma dose que normalmente, comumente, mataria essa planta, e ela tem a habilidade, né, de sobreviver. Então, isso é um biótipo com resistência a esse herbicida. Agora, um outro conceito. In contrast, plant tolerance to a particular herbicide is the inherent ability of that plant species to survive and reproduce after treatment with that herbicide. Ou seja, ao contrário, uma planta tolerante, ela tem a habilidade inerente de sobreviver e se reproduzir depois do tratamento com o herbicida. Ou seja, desde o início, quando você aplicar uma dose nessa planta, ela tem a capacidade de se reproduzir ainda. Ou seja, ela é uma planta tolerante ao herbicida, não uma planta resistente. Não só sobreviver, como se reproduzir. Então, aqui, para não ficar só na teoria do que é, eu trouxe um exemplo de planta de herbicide tolerance, né? Nesse caso, eu trouxe a Tropical Spiderwort, or Bengal Dayflower, nome científico Camelina bengalensis. Como eu já disse anteriormente, essa planta é conhecida aqui popularmente no Brasil como trapoeraba, e ela, dando enfoque naquele mecanismo de ação, mechanism of action, que eu disse anteriormente, o 9, segundo o Agarac, o glifosate. Então, a trapoeraba, ela é uma planta daninha que tem registro de tolerância ao glifosato, ou seja, você não consegue controlar totalmente as plantas daninhas de trapoeraba com a aplicação desse mecanismo de ação. Bom, aqui de outra forma eu trouxe plantas daninhas, né, weed plants, que são que possuem biótipos resistentes. Aqui um site que é responsável por trazer todo o registro de biótipos resistentes de plantas daninhas no mundo de forma atualizada, né, o Weed Science. Então, aqui eu trouxe, quero dar enfoque para vocês aqui no número 7, né, que é Amaranthus híbridos, que é o Amaranth, como eu disse o nome em inglês anteriormente. Quis trazer ele, apesar de ter outros em cima, quis dar um enfoque nele, porque foi um dos que eu disse anteriormente, então faz sentido trazer ele como um biótipo resistente aqui para vocês. Então, em 2024, na África do Sul, né, South Africa, no dia 24 de maio de 2024, ele foi registrado como um biótipo resistente a inhibition of enol pyruvyl shikimate phosphate synthase, né, que é o grupo 9 do Agarac, como a gente viu anteriormente, que é o grupo do glifosato, né, o mecanismo de ação que está o glifosato. Aqui eu trouxe com relação ao mundo, né, do registro de biótipo resistente, né, do caruru, né, Amaranthus híbridos. Nesse caso aqui, nesse outro slide, eu trouxe para vocês, quero dar um enfoque aqui no segundo, né, para a gente ver qual que é o biótipo resistente no Brasil, o último registrado. Nesse caso, segundo o Weed Science, a gente tem um registro no Brasil aqui, o último ser em 2022, é a Bidens pilosa. Nesse caso, no mesmo dia, no dia 24 de maio de 2024, foi registrado, só que nesse caso foi para outro mecanismo de ação, another mechanism of action. Nesse caso, o grupo 14, de acordo com o Agarac. Aqui a gente tem outros tipos de plantas daninhas que foram registradas com biótipo resistente, que foi visto anteriormente. Então, Amaranthus palmeri, de novo, caruru, a Coriza bonariensis, de novo a buva, né, em inglês, Leablain,
e Amaranthus palmeri e Amarante. Então, aqui eu quis trazer para vocês alguns tipos de relatos de biótipos resistentes. Bom, pessoal, então, eu acho que trazendo os conceitos para vocês, tanto das principais definições do que a gente precisa saber, então, seedling, weed plant, invasive plant, os nomes comuns em inglês e também os mecanismos de ação, eu quero trazer para vocês aqui, eu acabei selecionando o resumo de um artigo científico para ler com vocês e trazer alguns conceitos e algumas palavras que a gente disse já aqui no nosso, né, nessa palestra aqui. Então, aqui eu acabei pesquisando esse artigo que eu achei muito interessante, Effects of Glyphosate and Clethodim Alone and in Mixture in Sourgrass. Então, na verdade, aqui a gente está traduzindo a pé da letra. Efeitos do glifosato de clethodim sozinho e misturados no controle, né, de capim amargoso, Sourgrass, digitais insulares. Bom, pessoal, esse é o resumo. Como está meio ruim por conta do print, né, da tela do artigo, eu separei aqui o texto para a gente ler junto. Eu vou destrinchar para nós o que eles querem dizer e, ao mesmo tempo, mostrar o que a gente viu. Então, glyphosate is used frequently in agriculture, and sawgrass has become one of the most problematic weeds in Brazil because of its resistance to this herbicide. Ou seja, glifosato é usado frequentemente na agricultura e o capim amargoso tem sido uma das grandes problemáticas em plantas daninhas no Brasil por conta da resistência a este herbicida. One of the alternatives for sawgrass control is the use of graminicide alone or in mixture with glyphosate. Ou seja, uma das alternativas do controle do capim amargoso é a utilização de um graminicida sozinho ou a mistura com o glifosato. Graminicida, pessoal, está dentro daquela cadeia dos mimetizadores de auxina, né, auxin-mimics em inglês, que eles controlam as narrow leaf weeds, as plantas de folha estreita. Thus, this experiment was aimed at evaluating on the efficacy of glyphosate, clethodim, and the interaction glyphosate plus clethodim in glyphosate resistance and susceptible biotopes of sourgrass. Assim, nesse experimento, foi avaliada a eficácia do glifosato, clethodim e a interação glifosato mais clethodim na resistência do glifosato e em biótipos suscetíveis para capim amargoso. No caso do capim amargoso. A completely randomized greenhouse experiment with 4 replications was repeated twice. Ou seja, o experimento foi conduzido numa casa de vegetação com quatro tratamentos e 2 repetições. The herbicide applications were performed at the initial stage. Então, as aplicações de herbicida foram analisadas desde o estágio inicial. At 21 days after application, the herbicide visual control of weed and the weed dry matter was weighed. Depois de 21 dias da aplicação, houve o controle visual do herbicida da planta na matéria seca e depois foi pesado. For the mixture of herbicides, the interaction between the herbicides was also verified as synergistic, antagonistic, or additive. Para a mistura dos herbicidas, a interação entre os herbicidas também foi verificada a sinergia, o antagonismo e o aditivo. In general, the clethodim sprayed alone
and the mixture controls their resistance and susceptible biotypes at the initial stage. Em geral, o cletodin sozinho e a mistura do controle de resistência e biótipos existentes, perdão, em geral, o cletodin sozinho e a mistura foi controlada da resistência e biótipos suscetíveis no estágio inicial. In the visual control, the interaction between glyphosate and clethodim showed synergistic effect at low and intermediate doses and an additive effect at the highest doses. No controle visual, as interações entre glifosato e clethodim mostraram sinergia no efeito baixo intermédio das doses e um aditivo, né, um efeito aditivo nas doses mais altas. For dry matter, the mixture had a synergistic interaction at all doses evaluated. Para a matéria seca, a mistura houve uma para a matéria seca, a mistura causou uma interação sinérgica em todas as doses avaliadas. Então, basicamente, nesse artigo, segundo esse resumo, eles analisaram a ocorrência da utilização tanto do glifosato e do clethodim de forma separada e juntas para controlar biótipos resistentes de capim amargoso ao glifosato e também ver como eles se tratam, como eles respondiam a biótipos suscetíveis de capim amargoso. Nesse caso, os resultados, como eu disse aqui, tanto em doses altas como em doses baixas, teve um resultado benéfico, ou seja, eles conseguiram controlar com a junção do glifosato e o clethodim a planta daninha de capim amargoso. Então, aqui, nesse breve resumo, deu para notar que o glifosate, que é uma nomenclatura muito importante em inglês para a gente saber, que é o herbicida mais utilizado, Sourgrass, que é uma das plantas daninhas mais recorrentes nas áreas agrícolas, tanto aqui quanto fora do Brasil, que é o capim amargoso, e Resistance to this herbicide, que é algo comumente agora conhecido na área agrícola, né, que são biótipos resistentes aos herbicidas. E também tem outra coisa que é o clethodim, que é um herbicida contra a planta de folhas estreitas, né, narrow leaf weeds. Então, acho que esse resumo abstract foi importante para a gente conseguir fechar toda essa explicação e alguns termos chave de plantas aqui no meu chat da FlexFeed. Aqui tem algumas referências e queria agradecer, thank you. E any questions, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, estou aberto a todos vocês para responder. Muito obrigado. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Essa foi a palestra do Pedro Issa, né, sobre inglês instrumental, sobre ervas daninhas. Aí, se alguém tiver uma pergunta, pode abrir o microfone ou mandar no chat. E parabéns pela palestra, Pedro, foi incrível. Muito obrigado, Isa. Bom, pessoal, vou parar de compartilhar minha tela, mas eu fico aqui com a minha câmera ligada, caso alguém queira perguntar algo. Pode falar, professor. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, parabéns à organizadora pela realização dessa importante atividade de formação de estudantes de graduação. Agradecer o Pedro, parabenizar, melhor dizendo, pela excelente apresentação, foi muito esclarecedora, né?
domínio ali da língua inglesa, né, a coragem, parabéns pelo tema escolhido, né, que vem muito a calhar com muitos conteúdos lecionados na graduação. Eu queria ouvir um pouquinho mais, Pedro, se você puder, claro, traz para nós um pouco das preocupações e do panorama atual de como um profissional na área da engenharia agronômica, ciências biológicas, enfim, o que ele precisa para começar a propor a identificação, o diagnóstico de biótipos resistentes nas lavouras comerciais da região. Muito obrigado também, Isabela, pela oportunidade. Agradeço desde já a atenção. Boa noite, professor. Obrigado pelas saudações e pela pergunta. Bom, atualmente, para o engenheiro agrônomo, ele conseguir realizar a identificação de biótipos resistentes, a gente deve seguir um panorama justamente do Comitê de Associação de Controle de Plantas Daninhas, o AGARAC. Para a gente conseguir validar o que é um biótipo resistente hoje, a gente precisa seguir um passo a passo do que eles dizem, né? Então, a gente precisa fazer testes em casa de vegetação, né, compor esses testes através de repetições e aplicações de doses que são desde 1/16 do que a dose recomendada da bula, até 16 vezes do que eles recomendam. Só que, para isso, a gente precisa ter um histórico da área que está tendo cultivo de plantação para verificar se não há um tipo de manejo inadequado ou se a planta está persistindo a sobreviver ao mecanismo de ação quando é aplicado. Ou seja, vamos dar um exemplo. A gente tem um histórico da área sabendo que há uma repetição de aplicação de herbicida no mesmo mecanismo de ação, em inglês, Mechanism of Action. Então, a gente sabe que, possivelmente, as plantas sobreviventes após um período de aplicação pode dar indícios de ser um biótipo resistente. Nesse caso, sabendo que há uma predominância de controle com o mesmo mecanismo de ação e a planta está sobrevivendo, o engenheiro agrônomo tem a capacidade de coletar essa planta na sua fase de reprodução, reproduzir ela em casa de vegetação, justamente seguindo esse protocolo AGARAC, realizando a distribuição de 10 plantas por vaso, para realizar em cada dessas 10 plantas a dosagem específica realizada pelo AGARAC, e caso a planta sobreviva até 2 vezes a dose recomendada pela bula, a gente pode diagnosticar que é um biótipo resistente. Só que nesse caso a gente não necessariamente só realizando a aplicação numa planta e vendo que ela que ela é resistente a 2 vezes a dose de herbicida, a gente pode classificar como um biótipo resistente. Por quê? Porque a gente precisa justamente ter o histórico da área para ver se não está tendo aplicação contínua do mesmo mecanismo de ação. Muito interessante essa pergunta, professor, porque foi uma coisa que deu uma esclarecida legal, assim. Também temos outra pergunta aqui no chat da Thalita Peixoto, eu vou ler em voz alta para a gente, que é: quais termos técnicos relacionados a plantas daninhas costumam gerar mais dificuldade para estudantes e profissionais brasileiros? E como o inglês instrumental pode ajudar a superar essas barreiras? Bom, eu acredito que seja justamente tanto a identificação quanto, principalmente, os mecanismos de ação. Porque o engenheiro agrônomo ele consegue identificar a olho nu, por exemplo, se uma área está infestada de capim amargoso aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, porque a planta vai ser a mesma, se a gente for pensar na mesma espécie. Agora, a gente tem que saber os mecanismos de ação na hora de controle. Então, você tem que saber essa parte
as partes de aplicação também, né? Para você conseguir desenvolver algum tipo de solução, no caso, assim, pensando fora do Brasil. Sanou a sua dúvida, Thalita? Eu queria fazer uma pergunta também, se permitem. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o herbicida com mais registro de biotipo resistente. Se você puder falar um pouquinho mais sobre ele, por favor, e qual ele é também. Sim. Bom, salvo engano, eu acredito que seja o mecanismo de ação ALS, que é o mecanismo de ação que tem mais herbicidas, assim. Apesar de ele não ser o mais utilizado, ele foi muito estudado e ele é o que, como ele tem aplicações com doses baixas, ele teve muito relato de biótipo resistente. Porém, o mais utilizado atualmente, como eu disse anteriormente, é o glifosato, por conta dele ter um amplo espectro de ação, né? Ele consegue controlar tanto plantas daninhas, as narrow-leaf weeds, quanto as broad-leaf weeds, que são plantas daninhas de folha estreita e plantas daninhas de folha larga. Então, para o produtor, esse herbicida ele é muito útil, né? Então, mesmo assim, com a aplicação exacerbada dele, ele não é o herbicida com mais relato de biótipo resistente. Entendi, Pedro, obrigada. Mas alguém teria alguma dúvida, gente? O João Gabriel mandou uma dúvida aqui, que seria quais são as melhores práticas para reduzir os riscos de contaminação do solo e da água ao usar herbicidas nas lavouras? Certo? Bom, muito boa pergunta. Na verdade, hoje em dia, né, a gente tem muita utilização de outras estratégias de manejo, né, manejo integrado de plantas daninhas, não só com a utilização de herbicida. Então, desde o momento de antes da semeadura, a gente já tem que começar a pensar no controle de plantas daninhas, não só com herbicida. Então, para responder essa pergunta, a gente pode ter a utilização, por exemplo, de palhada, que pode diminuir a emergência de plantas daninhas numa área comercial, pode ter a utilização localizada, né, de aplicação, que também minimizaria o risco de contaminação numa área geral, mas hoje em dia eu acredito que seja um manejo integrado que possa sanar essa sua dúvida com relação à contaminação do solo, né? Porque a aplicação total na área com herbicida, acredito que vai continuar da mesma forma, causando malefícios ao solo. Agora, hoje em dia, assim, dando um plus nisso aí que você perguntou, há tecnologias hoje que estão sendo criadas, né? Eu e o professor, a gente está em contato com uma empresa que justamente está fazendo isso, que é uma aplicação localizada de herbicida. Né? Eles estão, na verdade, estudando e fazendo um projeto para que isso seja útil nas lavouras, para que não haja um desperdício, no caso, tanto do herbicida quanto, consequentemente, a contaminação geral do solo. Assim. Então, é uma máquina, é um equipamento que é acoplado no pulverizador e ele consegue direcionar essa aplicação para as áreas que há mais reboleiras ou mais incidência de plantas daninhas. Nesse caso, acho que tanto o manejo integrado junto com a tecnologia é algo que daqui para frente é inevitável para que esse tipo de manejo sustentável seja agradável para todos. E temos também mais uma dúvida, agora do Cauã. Existe algum termo técnico em inglês para plantas invasoras que se disseminam por propagação vegetativa? Específico, assim? Seria um termo técnico num geral, assim, né?
em inglês, no caso. Bom, Se existe algum termo técnico específico, às vezes pode não existir também. então, Cauã, de acordo com os papers que eu li, assim, eu não vi nada específico nesse caso, né? Acho que, pelo que eu entendi, você quis dizer se há um nome específico para uma planta de reprodução assexuada, né? Por disseminação de sementes pelo ar, é isso? Tá? Eu não vi nada com relação a isso, um nome específico. Plantlet. O professor disse aqui, talvez, Plantlet, ou eu desconheço, assim, atualmente. Não sei se o professor pode dizer melhor se há ou não. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas um termo que a gente pode, talvez, adotar é o plantlet, que é a propagação de uma planta por via vegetativa. É que, geralmente, esse termo a gente adota ele para casos em que a propagação é caulinar. Mas pensando em uma planta que tenha a sua forma de propagação via caule, talvez a gente possa adotar esse termo também na área de plantas daninhas, né? Acho que vale a pena colocar um asterisco nisso e tentar verificar se nos papers eles usam esse termo ou eles têm alguma terminologia própria e técnica específica para isso. Fica a sugestão, tá? Eu acho que ele estava também perguntando exatamente de plantas invasoras, eu acho. Tipo, se tem um termo específico para propagação vegetativa em plantas invasoras, ou se é geral, eu acho que esse plantlet talvez seja mais não só para plantas invasoras, né, professor? Mais alguma dúvida, pessoal? Se quiserem também abrir o microfone, falar, fiquem à vontade, tá bom? Então, pessoal, eu acho que é isso. Como ninguém mais se manifestou com dúvidas, eu queria primeiramente agradecer ao Pedro pela disponibilidade, por essa palestra que realmente foi incrível e informou muito sobre o inglês instrumental e acho que trouxe vários termos muito legais para quando a gente estiver lendo um paper, às vezes são esses termos que fazem a gente não entender exatamente como foi o que está escrito num paper, né? Então, eu acredito que vai ser muito útil para quando estiver fazendo uma revisão bibliográfica. E é isso, pessoal. Eu espero encontrar todos amanhã. E passo a palavra para o professor agora. Pode falar, professor. Bom, primeiro também agradecer ao Pedro pela excelente palestra, mini curso, agradecer aos colegas estudantes que estiveram aqui presentes, os espectadores. E aí, Pedro, como eu não consegui acompanhar o início propriamente do seu mini curso, qual é a forma de contato, né, os seus canais, suas redes sociais, caso algum colega queira mais informação, compartilhar algum dado, algum artigo, ou mesmo pensar em parcerias futuramente? Quais são os seus canais de comunicação? Obrigado, professor. Bom, pessoal, vocês podem me encontrar no LinkedIn, pelo meu nome mesmo, Pedro Augusto Sagaspar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar lá, a gente faz uma conexão e soluciona a dúvida de cada um. Além disso, vocês podem me encontrar na própria plataforma da Apex Physio também. Aí é mais um contato com o pessoal que cuida das redes sociais, mas assim, a gente é um grupo que é todo mundo junto e essa palestra ela vai ficar disponível posteriormente nos canais de comunicação da Apex Physio,
né, mais precisamente no YouTube, caso alguém tenha tido alguma dúvida, ou assim como o professor perdeu alguma parte da palestra, pode ir lá no YouTube e rever todo esse mini curso que aconteceu aqui. Bom, já peço licença, né? Na verdade, quero agradecer pela presença de todos vocês, pela disponibilidade de todos nessa quarta-feira à noite, e vocês estarem presentes aqui para prestigiar essa apresentação. Agradeço também por mais uma oportunidade dentro da PEX Físio de poder apresentar algo nesse tema de plantas daninhas, que é um tema que eu venho estudando e trabalhando em cima desde o início do ano, graças ao meu orientador Daniel Baron. Agradecer também a Isabela por toda a organização desse workshop, né, que se iniciou hoje, mas vai ter continuidade. E desejo a todos que as outras palestras também sejam muito satisfatórias e consigam trazer o que a PEX Físio almeja, que é conhecimento e discernimento para todos. Então, quero agradecer e desejar uma excelente quarta-feira a todos. Muito obrigado. Com isso, fechamos a palestra, gente. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. E espero ver vocês amanhã na próxima palestra. E até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.